Estamos conversando hoje aqui na Rádio Luz e Alegria com o neurocirurgião Diego Dosa. Ele que atende em Passo Fundo e também em outros municípios, entre os quais Palmeira das Missões e também aqui em Frederico Westphalen. Boa tarde, doutor Diego, tudo bem? Boa tarde, Agostinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Luz e Alegria. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Vamos falar de alguns assuntos importantes e que são de interesse da população. Vamos direto aqui a alguns assuntos, doutor Diego. Dor de cabeça pode estar relacionada a problema de coluna? Geralmente não. A maioria das vezes são cefaleias primárias, que a gente chama, que é o nome da dor de cabeça. A mais conhecida que a gente ouve falar é na enxaqueca, mas tem outros tipos, como a cefaleia tensional, na verdade, que é a mais comum delas. E as de coluna, às vezes é na parte mais posterior, só realmente, né, no pescoço. Às vezes pode chegar até a região occipital, né, a nuca ali que a gente fala, mas são menos comuns. Aí ela pode geralmente estar relacionada só a um problema de coluna em si, é uma degeneração, algum desgaste da coluna. Então são dores mais localizadas nessa região posterior. As dores de cabeça em si, então, seriam uma patologia diferente. Acabam sendo causadas por outras alterações, outras doenças. Sim, e quais as principais doenças relacionadas à coluna, doutor? As principais, geralmente, é o desgaste, né? A gente chama de degeneração. Então, acaba tendo um desgaste da parte óssea, da parte do disco intervertebral, que eu digo, né, o amortecedor ali da coluna. Então, essas são as principais causas de dor. E em decorrência dessa degeneração, desse desgaste do disco, é que se formam as hérnias de disco. Então, que é aquela dor que dá ou no pescoço ou na região lombar e que irradia para a perna, para o braço. Né? Essa é a principal que mais incomoda as pessoas. Sim, doutor Diego, e existe diferença entre enxaqueca e dor de cabeça? Muitas pessoas confundem isso. Nos fale sobre isso. A dor de cabeça, então, é chamada de cefaleia, o nome científico dela. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Então, eu estaria, né, dizendo que a enxaqueca é uma dor de cabeça, mas nem toda dor de cabeça é uma enxaqueca. Então, a gente tem uma classificação bastante ampla das dores de cabeça. A principal não, a mais comum, na verdade, é a cefaleia do tipo tensional. Não que seja de tensão, é um nome que acabaram dando. Mas essa dor mais comum, que a pessoa tem ocasionalmente, fraca intensidade, que melhora até sem tomar remédio algum. A enxaqueca já é um outro tipo, então, de dor de cabeça, que é uma das dores que mais incomoda, né? Ocorre principalmente em mulheres. Então é uma dor aquela latejante, né, pulsátil, geralmente ocorre num lado só da cabeça, causa ânsia de vômitos, a alteração da visão com tonturas, a alteração da visão pela claridade, barulho acaba incomodando. E existem outros tipos aí menos comuns, que é a neuralgia do trigêmeo, quem tem sabe, é uma das piores dores que existem. Tem um outro subtipo chamado cefaleia em salva, que é uma dor também bastante intensa, ocorre mais à noite. E outros tipos aí menos comuns. Né? Mas então a diferença é essa, na verdade, a enxaqueca é uma dor de cabeça, mas nem toda dor de cabeça é uma enxaqueca. Doutor, aproveitando esse assunto aqui especificamente, porque muitas pessoas já se vão automedicar, tem dor de cabeça, o melhor é procurar um especialista, um médico, para ver quais as causas, né? Com certeza, isso é muito importante, até porque o abuso de analgésicos é uma das complicações da enxaqueca. Muitas vezes a pessoa tem a dor e acaba tomando remédios mais do que 2, 3 vezes por semana. Isso transforma essa enxaqueca numa cefaleia crônica diária. Então acaba sendo uma dor diária que muda até as características dela e já é de bem mais difícil o tratamento. Então um conselho, né, realmente nunca tome analgésicos mais do que 2 vezes por semana, porque isso vai trazer complicação e vai ser muito mais difícil de tratar a dor. Então começou a ter crises, né, que ficam muito frequentes, mais do que 1, 2 vezes por semana. Procure um médico, um neurologista, para poder fazer o tratamento correto dessa dor. Esses analgésicos podem mascarar o problema? Não que mascarem, depende se for alguma... não ajuda muito, né? Não vai ajudar. Se for uma dor secundária, que a gente chama, né, um tumor, vamos dizer assim, alguma outra coisa causando, aí sim, vai modificar um pouco os sintomas, as características da dor. Mas o que ela vai, o abuso desses analgésicos vai piorar a dor. Porque, na verdade, muitas vezes a pessoa tem dor de cabeça, vai e toma um analgésico.
para ver se resolve e deu, não procure um especialista, né? Uhum. Então, assim, uma dor ocasional, tudo bem, pode tomar o seu paracetamol ou outro analgésico anti-inflamatório que vai ajudar, mas mudou as características, né? Começou a ficar mais frequente, aí o ideal é procurar, porque tem remédios também específicos para dor de cabeça, né? São outros tipos de analgésicos, vamos dizer assim, que acabam sendo mais eficazes do que esses analgésicos comuns. Outra questão, enxaqueca e dor de cabeça pode levar a problemas de memória, como Alzheimer? Não. Não pode. Não pode. O que pode, na verdade, a dor, qualquer dor, na verdade, dor crônica, ela é um fator estressante para o organismo. E isso pode trazer um pouco de esquecimento pelo estresse, assim como um estresse psicológico mesmo, que é a maioria, né, fazendo um gancho já, que nos procuram também, estou esquecido, em torno de 40, 50 anos. Geralmente isso é uma sobrecarga de trabalho, um estresse mental, né, outros problemas psicológicos. Então a dor em si acaba causando um esquecimento, talvez por isso, por um fator estressante, mas não é uma causa do Alzheimer. Né? Sim. E Alzheimer tem cura? Não, infelizmente até o momento não tem cura. O que a gente tem que fazer é ficar atento, né, para esse início de algum sintoma, e existe não uma prevenção também clara, na verdade não vai prevenir que a doença ocorra, mas pode minimizar a ocorrência dela. Então, assim, exercício físico, saiu um estudo recente que é muito importante, né, como prevenção do Alzheimer. Leituras, né, fazer um trabalho que eu digo, um exercício do cérebro. Então, manter o cérebro sempre ativo, fazer leituras, pinturas, trabalhos manuais e exercício físico. Evitar só ver televisão, ficar, né, sem fazer atividade nenhuma. Que eu digo, o cérebro que nem os músculos. Se você para de malhar ou fazer exercício, o seu músculo atrofia. E isso acontece com o cérebro também. Se a gente não mantém o cérebro ativo, o cérebro vai ficando, né, com esquecimento e vai diminuindo a sua atividade. E as pessoas estão procurando fazer isso? Estão conscientes em relação a isso ou não? Poucos. A maioria que nos procura... Tem que avançar bastante. Tem que avançar. Não fazem essa parte de exercício, até, né, falando de novo em coluna, é importantíssimo manter as atividades para a coluna também. O exercício físico é o principal tratamento. Então, mesmo que tenha algum problema que a gente opere, precise fazer alguma cirurgia, é fundamental que depois a pessoa continue fazendo exercício físico. Então, o que eu vejo, né, no dia a dia é que realmente as pessoas não estão cuidando muito dessa parte física, educacional e mesmo alimentar. Né? A gente tem que evoluir bastante nisso. É a prevenção primária que a gente chama. Para quase todas as doenças, então, você mantendo a saúde adequada, alimentação, exercícios, você tem a chance de ter envelhecer com saúde, que é o que eu sempre falo. E o Alzheimer pode ser retardado, então? Ele pode ser, né? Acaba, mesmo quem tem... Existe hoje em dia um teste genético que a gente consegue ver mais ou menos a probabilidade da pessoa adquirir o Alzheimer. Então, mesmo quem tem isso, você fazendo esses cuidados, você consegue retardar um pouco o início da doença. Uhum. E o Alzheimer começa em que fase da vida, doutor? Depois dos 50 anos, né? Principalmente depois de 60, 70 anos, que é a incidência maior do início. Né? Tem o Alzheimer precoce, que daí seriam nas idades mais jovens, né? E o Alzheimer tardio, então, nas idades mais avançadas. Que assunto gostaria mais de abordar em relação ao seu trabalho aqui na entrevista aqui na Rádio Luz e Alegria, doutor? Acho que a gente tem que frisar nesse envelhecer com saúde. Eu acho que a população, principalmente, né, a gente tem que ficar atento, é o que falta hoje em dia. Porque muitas doenças a gente não consegue tratá-las, não tem um tratamento, né, como Alzheimer, a gente não tem uma cura. Então a gente tem que prevenir. E a prevenção é o melhor remédio. E hoje em dia a gente ouve falar muito nisso, e na medicina a gente fala, né, a medicina baseada em evidências, a medicina primária, e é isso que tem que fazer. Então é aquela ladainha médica que eu brinco, né, os cuidados da alimentação, exercícios físicos, isso é fundamental. E qualquer sintoma que a pessoa sinta, procurar logo um médico, não esperar retardar, porque às vezes é uma coisa simples que pode ser resolvida no início, e se nós não cuidarmos disso, pode acabar virando algo mais grave e que dificulte o tratamento, né? E até complique a situação ou não tenha nenhum tratamento mais a fazer. E essa questão ainda sobre a automedicação preocupa os médicos? Preocupa, porque tem muitas medicações, às vezes, que a gente acha que são simples e que não causariam problemas, como os analgésicos, e você vê que pode, né, principalmente na dor de cabeça,
causar sequelas não, mas piorar, né, complicar uma doença que seria simples. E a venda livre, né, é muito perigoso. A gente vê nos Estados Unidos, qualquer, né, até às vezes uns analgésicos que a gente acha simples, precisa de receita médica. Então tem um abuso mesmo até de antibióticos, ao menos agora eles conseguiram, né, exigir a receita, já controlou um pouco, porque era uma das causas também de resistência bacteriana. A gente acha que não é nada, mas você usando o antibiótico errado, você gera uma bactéria mais resistente e que acaba sendo depois muito mais difícil o tratamento. Então tem que ter cuidado, né? Saber o que está fazendo para não cometer alterações aí que podem complicar a sua vida. Em relação à alimentação, normalmente os médicos orientam também em relação à alimentação. No caso de prevenção, o senhor faz isso também ou não? Também, eu digo assim, uma maneira mais básica, não tenho uma especialização em nutrologia, que daí sim seria o mais especializado, já saber quais os Mas nutrientes. Procura dar umas dicas. Sim, isso aí a gente sempre procura falar. E nas dúvidas, sempre procurar também um nutricionista ou algum médico. Tem os gastroenterologistas, que muitos têm formação na área de nutrologia também. Então, para saber daí realmente a dieta balanceada, daí, né? Isso que eu já não vou saber fazer, porque tem que ver quanto que a pessoa necessita diariamente dos carboidratos, proteínas, e fazer essa divisão em várias vezes ao dia. O importante é fazer essa alimentação equilibrada e comer, né, na verdade, várias vezes ao dia. O que a gente deve fazer é isso, até 5, 6 vezes por dia, e não fazer aquelas 2, 3 refeições pesadas. Então, você dividindo essa alimentação, você vai conseguir, né, melhorar a sua qualidade de vida. O senhor atende em Passo Fundo e quais outros locais também? Frederico, Palmeira? Frederico, Palmeira e Sarandi também. Uhum. E que os pacientes chegam lá, as pessoas chegam lá, quais os maiores problemas que o senhor atende? Dor de cabeça, o que mais? Isso, eu acho que atualmente até essa questão de estresse. Né? O esquecimento é uma das principais queixas, junto com a dor de cabeça, são as principais características. E o estresse, como eu já vinha falando antes, a nossa vida hoje está muito corrida, está todo mundo sobrecarregado, né? Não tem quem não esteja tendo que trabalhar muito mais para conseguir manter a qualidade de vida, só que nisso acaba pecando na qualidade de vida em si, né? Porque você prioriza o trabalho e esquece o lado pessoal, familiar, que é importante. E isso acaba gerando um estresse que vai acumulando e vem, então, esquecimento, pressão alta, dor de cabeça, tudo isso pode ser gerado, né, pelo estresse. Doutor Diego, em relação à hiperatividade infantil, nos fale um pouco também sobre isso. A hiperatividade, então a gente classifica ela, né, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. As crianças, então a gente faz o diagnóstico, na verdade, só a partir dos 6 anos, que é o que está nos livros, né, que vem, mas a gente já consegue ver isso antes também, com certeza a gente já consegue ver as características disso. Então a criança geralmente ou tem mais hiperatividade ou mais um déficit de atenção. Geralmente as meninas têm mais o déficit de atenção e os meninos mais a hiperatividade. Então o que é isso? A criança fica hiperativa, impulsiva, mexe em tudo, né? Não consegue parar quieta, ficar sentada num lugar, não presta atenção no que as pessoas falam. O que tem mais o déficit de atenção é aquela criança que fica distraída, não consegue fixar muito no que está fazendo, na escola, não consegue ficar olhando muito para o quadro, copia um pouco, aí brinco, né? Passa uma mosca, ela já fica olhando para a mosca ao redor, e o hiperativo é aquele que fica provocando os colegas, mexendo, criando a bagunça na sala de aula. Uhum. E esses problemas já existiam antigamente ou surgiram agora, ou agora é que tem especialistas e que identificam essa situação? Exatamente, já tinham na verdade. E não se tinha tanto o diagnóstico. Agora tem instrumentos, né, ferramentas maiores de fazer o diagnóstico, e os médicos, os psiquiatras, neurologistas começaram a ter mais atenção a isso. E se ouve falar, né, está tendo muito diagnóstico de hiperativo, estão usando muita medicação. Na verdade, tem um estudo, acho que uns 2 anos que eu fui num congresso que era só de hiperatividade. Na verdade, no Brasil, a gente tem menos diagnóstico, na verdade, do que seria a porcentagem esperada para essa doença. Então, assim, não está se usando muita medicação, não é um problema farmacêutico, eu acho que o pessoal vai querer empurrar remédio, né? Eu acredito, a maioria dos médicos esperam sejam éticos e não façam isso.
Então, o que acontece é agora que está realmente se fazendo mais diagnóstico da hiperatividade ou do déficit de atenção. Existem o que a gente chama comorbidades, então doenças que ocorrem junto disso. Tem então esse hiperatividade, o TDAH primário e o secundário. Às vezes a criança então, tem ansiedade, tem um distúrbio de comportamento, tem transtorno de oposição, que a gente chama, ou um transtorno de ansiedade generalizada, e isso também leva a alguns sintomas dessa hiperatividade. Então tem que também conseguir, né, separar as entidades, ou uma forma primária ou uma forma secundária. E quanto por cento das crianças tem esse problema, assim, o senhor que acompanha? Em torno de 2% das 2% crianças é um bom número, é um número já elevado? Alto, Assim? É elevado. Uhum. Então a gente tem que ficar atento, né? Principalmente trabalhar a parte da escola com os pais, o que afeta, né? Geralmente tem que ter afetar a criança nesses dois ambientes, né? Na escola e no lar. Se é só num, a gente tem que ver outras coisas, né? Se não é um problema familiar ou então um problema escolar, tem que fazer essa diferença também. E o tratamento é esse multidisciplinar, não é só remédio, não é só castigo. Então tem que ter um psicólogo, pedagogo, os professores, os família, pais, todo mundo envolvido. Né? Eu digo assim, tem que puxar a orelha, né? Tem que puxar as rédeas, tem que fazer isso também. E muitas vezes é necessária medicação, porque isso pode trazer transtornos na idade adulta, né? Se não for tratado enquanto jovem. Sim. Doutor Diego, medicação deixa o indivíduo dependente da própria medicação? Não. A medicação, quanto tempo vai ser usado? Que sempre, né, os pais, a preocupação dessa, vou usar um medicamento no meu filho, todo mundo tem muita preocupação. Ela não causa a dependência. Né? Se usa 3, 6 meses, 1 ano, 2, não tem um tempo pré-definido. O que a gente costuma fazer é deixar a criança estável, no que ela está estável, se usa mais um período e vai se retirando aos poucos. Sempre, claro, a medicação vai ter que ser retirada lentamente, porque a dependência que, né, a gente ouve falar, às vezes o pessoal fica preocupado, é que se retira muito rápido a medicação, na verdade qualquer uma que se use por longo prazo, a pessoa pode ter um efeito rebote, que a gente chama, voltar aqueles sintomas ou ter efeitos colaterais da retirada brusca da medicação. Então sempre tem que ser gradativa. Gradativo para não causar esses sintomas. Não, realmente pode acontecer, né, da criança ou um adulto, que às vezes agora também é outra, né? A gente tem o TDAH em adulto, então, que não se fazia o diagnóstico, também tem que ser retirado gradualmente. Uhum. Aqui na Raimed em Frederico, o senhor atende que dias? Na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde. O pessoal pode fazer contato aqui? Pode, só ligar para lá, secretárias, né, agendam, daí marcam uma consulta. Tem problema, vamos ver, a gente está ampliando também, dependendo agora como ficar, né, os movimentos já tá crescendo bastante, a gente talvez amplie para de manhã também. E nos próximos meses acho que deve ter alguma alteração de horários já. Ok. Doutor Diego, muito obrigado por conceder essa entrevista à Rádio Luz e Alegria, que são assuntos importantes que interessam a população. Gostaria de dizer mais alguma coisa para os ouvintes aí? À disposição. Não, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, né, conversando e tentando melhorar a saúde da população. Então é isso, que a dica é envelhecer com saúde, que eu sempre falo no final das minhas consultas, né? Então a gente tem que ter isso, buscar qualidade de vida para que a gente vire, né, um adulto, um idoso com saúde. Não adianta a gente gastar as energias agora, né, fazer um monte de coisa, não cuidar da saúde e no fim precisar de médico, ficar internado em algum lugar cheio de medicações. Então acho que a grande dica é essa, né, cuidar bem da saúde para a gente envelhecer com saúde. Ok. Doutor Diego, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Aí está, portanto, a entrevista aqui na Rádio Luz e Alegria com o doutor Diego Dosa, neurocirurgião.